Noé era filho de Lameque, da linhagem de Sem, foi o último patriarca antediluviano e era neto de Matusalém, o homem que mais viveu sobre a face da terra. Capítulo 6 do livro de Gênesis nos dá um relato de como a humanidade vivia nos tempos de Noé. A Bíblia diz que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que a imaginação dos pensamentos do homem era má continuamente. Os homens se tornaram violentos, não respeitavam uns aos outros, inclinados para o pecado e para a maldade. Jesus afirmou que nos dias de Noé, eles casavam-se e davam-se em casamento. No meio de uma impiedade tamanha, a Bíblia diz que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem e decidiu destruir o homem que ele havia criado de sobre a terra. E não somente destruiria o homem, mas todo animal, réptil e aves dos céus. Porém, a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Ele era um homem que, apesar da corrupção geral do gênero humano, a Bíblia afirma que ele era justo em seus caminhos, andava com Deus e era perfeito nas suas gerações. Desta forma, Noé alcançou graça diante de Deus, que havia decidido destruir todos os seres vivos de sobre a face da terra. Deus então ordena que Noé construa uma arca, dizendo: farás para ti uma arca de madeira. Farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. As dimensões desta arca seria 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. E Deus ordenou que ele fizesse uma janela em cima da arca e colocasse uma porta ao seu lado, e a arca deveria ter 3 andares. Levou-se cerca de 120 anos após a palavra de Deus para que Noé conseguisse terminar a construção daquela arca, demonstrando com isso a benignidade e bondade de Deus, e Deus dando tempo para que os homens se arrependam e se convertam dos seus maus caminhos. A Bíblia apresenta Noé como apregoeiro da justiça, aquele que alertou a geração e os povos da sua época, dizendo que o juízo de Deus viria como castigo da impiedade da humanidade naquele tempo. Porém, eles não deram ouvidos à mensagem de Noé, até que perceberam, estavam sobre o juízo de Deus. As águas vieram, a chuva veio, e choveu durante 40 dias e 40 noites, perecendo nas águas do dilúvio todo ser vivo sobre a face da terra, escapando somente os animais e a família de Noé, que entraram na arca e estavam em um lugar seguros. A Bíblia diz que depois de um tempo as águas do dilúvio baixaram. Noé então saiu da arca, e a primeira coisa que Noé fez foi levantar e erigir um altar e oferecer um sacrifício a Deus. Ao oferecer esse sacrifício a Deus, a Bíblia diz que o Senhor sentiu um cheiro suave. E Deus disse em seu coração: não mais tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do homem é má desde a sua meninice, e nem tornarei mais a ferir todo ser vivente como fiz. Desta forma, Deus estabeleceu uma aliança, dizendo para Noé: estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gado e de todo animal da terra convosco, com todos os que saíram da arca e até com o animal da terra. Disse o Senhor: eu convosco estabeleço a minha aliança, que não mais será destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E Deus deu um sinal, dizendo: e este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que convosco está, por todas as gerações. Tenho posto o meu arco nas nuvens, e este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Desta forma, Deus estabeleceu entre as nuvens o arco, conhecido como arco-íris, e todas as vezes que chove ou que ele aparece no céu, Deus está fazendo a humanidade se lembrar da aliança que ele estabeleceu com o homem, de que não mais destruiria a humanidade com as águas do dilúvio. Deus determinou que não mais destruirá a humanidade com águas do dilúvio,
mas toda a impiedade cometida pela humanidade não ficará sem castigo. Muitos estão firmados na misericórdia de Deus, imaginando que podem continuar vivendo uma vida ímpia, que não serão punidos pelo Criador. Na verdade, Deus convida ao arrependimento. A única forma de escapar do juízo de Deus é arrepender e crer no Evangelho. Jesus, quando iniciou seu ministério, ele pregou o arrependimento. Ele dizia: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino dos céus. João Batista, os apóstolos e a igreja continua pregando a mensagem do arrependimento. A porta da graça ainda está aberta. O convite ao arrependimento permanece aberta. Durante seu ministério, Jesus afirmou que, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Naquele tempo eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que se viram sobre o juízo de Deus, sobre a ira divina. Portanto, Deus convida os homens a se arrepender de seus pecados, crer em Cristo e aceitar Cristo como Salvador, para escapar do juízo de Deus, que há de vir, com certeza virá, sobre aqueles que escolheram rejeitar Deus e continuar vivendo uma vida de pecado e de desobediência à palavra divina.